do mesmo jeito que você gosta de viver o sol, o dia, você precisa deixar a noite acontecer. Só que você precisa adquirir ferramentas certas para lidar melhor com as situações dolorosas. Bem-vinda a mais uma live do Senhora Confiança, essa série de lives que tem como principal objetivo trazer ferramentas, reflexões, recursos, vivências que resgatem ou até para algumas mulheres reconstrua o processo da autoconfiança. E essa autoconfiança que é tão importante para a gente se sentir realizada, para a gente se sentir o prazer de sermos nós mesmas. Na live de hoje, eu, Marília Castro, vou falar com você, vou compartilhar com você o seguinte tema. Vou falar com você que tem medo de se apaixonar. E não ache que esse tema é somente para você, para as mulheres que estão solteiras. Não. A paixão é uma emoção possível de estar com a gente em qualquer uma das nossas relações, mesmo numa relação de casamento, de namoro. Fica aí, aguarda. Lembrando que sempre na live, ao fim da live, a gente faz uma vivência que é muito importante para a gente sedimentar ainda mais o que a gente trocou aqui. E vamos então começar a falar desse tema que é tão importante. Se apaixonar é um fenômeno humano tão interessante, tão rico, sensorial, emocional, mas por essa intensidade, ele é uma emoção que é uma experiência que causa muito medo. Por quê? Porque se apaixonar tem uma conexão muito grande com o processo de idealização. A gente, quando se apaixona por alguém, ou por enfim, mas vou falar aqui por alguém, a gente se conecta e vê somente os aspectos de luz dessa pessoa, somente os aspectos positivos. E esse processo de ilusão, de idealização, eu gosto mais de usar a palavra idealização, quando os elementos da realidade começam a se manifestar e começam a romper esta bolha da paixão, a gente começa a ter um processo de impacto, porque os aspectos de sombra dessa pessoa aparecem. Muitas vezes, é muito comum que às vezes, à medida em que esses aspectos de realidade se manifestam, hajam grandes frustrações. Por vezes, frustrações que a gente consegue lidar e realinhar, por vezes são frustrações muito profundas que evocam a um rompimento, a uma desilusão. Mas mais do que uma desilusão, né? Mais a um rompimento, a uma perda muito grande, ou às vezes um rompimento daquela relação. Mas sempre a gente, mesmo quando a gente se apaixona e depois continua, né, com essa pessoa, não necessariamente, a gente sempre vai ter, sempre acoplada à paixão, vai ter uma desilusão. Sempre. Porque a paixão não corresponde à realidade. E isso vai nos causar uma dor. Se você que é casada, você que está numa relação a longo prazo, que se apaixonou pela pessoa com quem você tem essa relação conjugal, lembra daquela paixão quando vocês se conheceram, ou no momento em que você estava muito apaixonada. Tem um momento em que essa paixão, ela irrompe, ela é um sinal, um momento de sombra, um momento de conflito, uma manifestação de um aspecto que você não admira, rompe, ou seja, causa essa desilusão. E muitas de nós mulheres, a gente acaba criando defesas, mecanismos de defesa,
Para a gente não, porque muitas dessas desilusões podem criar um profundo sofrimento, uma profunda dor. Dor sempre vai causar, mas às vezes, muitas vezes, a gente se vê em profundo sofrimento. E aí a gente começa a criar mecanismos de defesas para não ter que viver uma desilusão novamente, por medo de não dar conta de lidar com aquela dor. Esse medo da gente se apaixonar novamente está muito relacionado ao nosso processo de autoconfiança. Por quê? A dor, ela é uma experiência da nossa vida humana, né? A gente vai viver o processo da dor. Isso vai acontecer. Não tem como estarmos vivos e não sentir dor. A questão é que muitas vezes a gente precisa a gente precisa construir mecanismos, ferramentas para que a gente aprenda a lidar com a nossa dor. E uma das coisas muito importantes para a gente aprender a lidar com a nossa dor é a nossa autoconfiança. Bom dia, Catarina. A nossa autoconfiança é um aspecto importante para que a gente acolha a nossa dor e que a gente não fique totalmente imersa ao sofrimento. Por que a dor, ela é um processo da nossa vida? Se a gente for olhar, a gente tem muito medo de se decepcionar, por isso o medo de se apaixonar. Mas se a gente for olhar a nossa vida, ela é marcada e a nossa jornada, a gente vive muitos momentos de morte e renascimento, se a gente for falar em aspecto metafórico, né? A gente tem ao longo da vida, muitos processos de desconstrução e reconstrução, de morte e renascimento. Então é muito importante, seja o dia à noite, seja a perda de um ente querido, quando a gente perde alguém, a gente está num momento do universo que a gente está tendo está muito declarado esse processo, né? A gente está vendo muitas perdas, a perda da nossa liberdade de ir e vir, a perda dos abraços, e o quanto é importante que a gente tenha recursos para a gente criar e para a gente entender e reconhecer o que fica diante dessas perdas. É esse processo, o que fica, o que brota diante dessas perdas, o que faz a gente viver de forma contemplativa, de forma boa, a morte de um dia. A gente saber que a gente poder dormir, a gente saber que no outro dia, a gente confiar que no outro dia é um novo dia. Então eu durmo, relaxo, me deixo ficar inconsciente para no dia seguinte acordar. Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, de que à noite aconteça alguma coisa, ela não consegue dormir, ela não consegue viver esse processo, essa transição de um estado para o outro. Então é muito importante no processo da gente se permitir nos apaixonar, a gente confiar e a gente reconhecer a nossa capacidade de viver uma desilusão, de poder nos apaixonar e nos desiludir e ver aquela pessoa real. Sim, porque a paixão não permite a gente ver a pessoa real. A paixão, ela é importante, mas ela não pega o todo. Mas é importante a gente se apaixonar. É importante a gente saber que depois de um dia vai ter uma noite. E vai ter dia de novo. Eu vou me desiludir, eu vou me apaixonar de novo. É um ciclo que se renova.
O problema é que quando a gente fica com esse medo da desilusão, a gente bloqueia, a gente trava esse ciclo. Então eu não me apaixono de novo, então eu não me desiludo. E aí esse ciclo ele não acontece, tanto para uma nova relação quanto para uma relação que já está num namoro, num casamento. É muito, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo que meu, né? Então eu tenho meu parceiro, a gente tá junto há 10 anos, vai completar 10 anos agora. E ele é uma pessoa que eu amo, enfim, e que ele tem muitas qualidades e eu amo ele, mas ele não é perfeito. Mas recentemente, muito recentemente, ele me trouxe uma situação de profunda vulnerabilidade, até muito impactada por esse momento que a gente está vivendo histórico e tal. E de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade. E ele é um parceiro que, no nosso dia a dia, ele é muito de ir, de resolver, de fazer. Enfim, a gente troca muito. E nesse momento, ele veio com uma fala, assim, veio compartilhar um sentimento assim, tem um lugar dentro de mim que não tá aguentando, que, né, de muita vulnerabilidade. Esse momento me causa ali e é curioso porque a gente tinha vivido ali um momento de muita paixão ali, um pouquinho antes. E aí ele me traz essa percepção dele, essa experiência dele, esse momento de profunda vulnerabilidade. E aí foi um momento ali de desilusão, né, de quebrar aquela paixão, lidar com aquilo, lidar com aquela dor, né, porque algo que dói nele, de muita vulnerabilidade, dói em mim. E foi todo um processo de resgatar e de autoconfiança, de não é a primeira vez em que a gente passa por algo assim, né? Não sentimentos iguais, tal, mas qual que é o nosso caminho de lidar com uma dor dentro da nossa relação? E é esse um ponto muito importante. O que vai nos permitir viver a paixão é a gente entender e conhecer as ferramentas para que a minha dor não faça eu sucumbir, não faça eu ficar mergulhada naquilo. Qual que é o caminho? E eu te digo, se você tá até aqui, se você chegou até aqui na tua jornada, você já teve muitas dores. A gente tem muitas dores, a gente tem muitas desilusões. E o que você fez? E aqui eu vou te trazer ferramentas para você lidar com essa dor e não temer uma nova paixão, porque essa paixão é um fogo importante para a nossa vida. Não só para a gente se apaixonar por pessoas, mas para a gente se apaixonar pelas experiências da vida, seja as experiências afetivas sexuais, seja as experiências no trabalho, seja experiências sociais, enfim. E quando a gente fala de casamento ou de uma relação longa, muitas vezes a gente evita se apaixonar novamente do nosso parceiro, do nosso companheiro, da nossa companheira, com medo da gente se decepcionar. Eu já sei, ele é assim, eu já sei, né? Não adianta eu me encantar, ele tá sendo carinhoso agora, ele tá sendo amoroso comigo, mas ele logo, né? Eu tenho uma fala assim, o Sérgio é uma pessoa muito, enfim, a gente tem uma relação de muita parceria, de ajudar em casa, mas de fazer a parte dele da casa e tal. E às vezes as pessoas elogiam, né? Falam, nossa, que incrível.
Nossa, o Sérgio, ele é incrível, ele é fantástico. E eu, às vezes, dou um corte nisso, né? E falo, não, mas ele tá fazendo só a parte dele. Mas, o quanto nessa fala, eu tenho momentos em que essa característica, essa presença dele na nossa relação, essa presença dele o jeito que ele se relaciona com a vida, com a gente, enfim, com o nosso filho, é um motivo de apaixonamento para mim. Eu tenho momentos que eu me apaixono por isso. E às vezes eu tenho que tomar cuidado para não ficar nesse mecanismo de defesa, mas ele faz só que mais que a parte dele. Sim, tem um lado claro, consciente, né? Tem um lado racional que sim, ele faz a parte dele de pai, ele faz a parte dele de cônjuge, de viver nessa casa, mas eu tenho uma paixão. Tem momentos que eu olho e aquilo é um motivo, então eu me permiti olhar com aquilo me faz me apaixonar por ele. Só que se eu ficar com esse mecanismo, com essa racionalização, né, de que ele não faz mais do que a parte dele, eu boicoto esse momento de apaixonamento. Então isso é uma coisa pra gente se ater quando a gente está numa relação a longo prazo. Se permita se apaixonar pela pessoa que está presente na tua vida há anos, né? Não racionalizar com medo de se desiludir. Porque é isso, a pessoa que está ao teu lado, ela tem coisas que você admira. Se ela não tem nada que você admira, é uma coisa para você repensar. Mas se permita, bom dia, Graça, se permita ter esse olhar apaixonado. Sim, você vai se desiludir, mas você não vai sucumbir. Você não vai se morrer por causa disso. Parte da sua ilusão vai morrer, mas você não. E é muito importante você ter essa confiança e reconhecer isso. E você pode me perguntar, mas ninguém quer sofrer, né, a desilusão. Por que a gente não tem que evitar esse sofrimento? Não. Se você não quer viver a delícia da paixão, então tá, gruda aí nesse mecanismo de defesa. Mas se você gosta de se sentir apaixonada, se você quer, do mesmo jeito que você gosta de viver o sol, o dia, você precisa deixar a noite acontecer. Só que você precisa adquirir ferramentas certas para lidar melhor com as situações dolorosas, para você evitar o sofrimento, não se sucumbir no sofrimento. Bom dia, Elia. Mas não se privar da paixão e que, sim, no momento da desilusão você vai sentir dor, mas você não vai sucumbir em sofrimento. Você precisa desenvolver e adquirir essas ferramentas. Por exemplo, uma jogadora de vôlei, né? Que ela se prepara, ela faz musculação, ela tem todo um preparo físico para ela não se machucar. Mas ela não consegue garantir de que ela não vai ter nenhuma contusão. Não, ela se prepara, ela sabe que ela tem chance de ter uma contusão, ela se prepara para que ela, se tiver uma contusão, ela lidar com aquela dor. Então vai ter dor. Agora imagina se essa jogadora de vôlei, ela ficar com a atenção de que ela não pode sentir dor, de que ela não pode ter uma contusão, de que ela só vai jogar, ou seja, ela só vai investir naquela paixão dela, se ela tiver garantias de que ela não vai ter contusão, ela não vai jogar. Ela não vai jogar, ela não vai dar espaço para aquela possibilidade de viver a paixão de jogar vôlei. E a mesma coisa nós.
Se a gente for ficar presa ao medo da desilusão, a gente não vai viver a paixão. Mas é muito importante que a gente, assim como essa jogadora de vôlei, a gente treine, a gente crie ferramentas. Tanto que uma jogadora de vôlei que tem um preparo físico, ela diminui o impacto dela, ela diminui e, além de tudo, ela cria uma musculatura até para ela se recuperar melhor se tiver uma contusão. Então, a mesma coisa quando a gente fala das nossas paixões. A gente vai ter desilusão. A paixão, porque a paixão, ela é parte de uma ilusão, de uma idealização. A gente vê só um aspecto de luz de uma pessoa, de uma situação. Mas o quanto a realidade se coloca e a gente começa a ver aspectos que não são tão apaixonantes, é importante que a gente tenha ferramentas para lidar com isso. Bom dia, Dé. Então, se você for olhar, você já teve vários momentos, né, de decepções amorosas. Mas se você for olhar, você continua a mesma? Será que você continua a mesma? Será que você não construiu, a partir dessas desilusões, forças ou saberes sobre você mesma, ou recursos? E se tem alguma repetição, às vezes algumas mulheres chegam no consultório, nossa, eu só me relaciono com pessoa assim, né? E isso vai se repetindo. Opa, então se tem algo se repetindo, se relacionar sempre com pessoas com o mesmo perfil, ou se apaixonar sempre com pessoas com o mesmo perfil, e esse perfil, tipo, te machuca, esse perfil é danoso para você, é muito importante a gente olhar, o que está acontecendo? Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele fala, tudo que a gente repete é porque precisa ser ressignificado, precisa ser elaborado. Então, igual escola, sabe? Se a gente repete de ano é porque a gente não elaborou o conteúdo. Então, essa é a questão. O que você está repetindo? Por que as coisas estão acontecendo exatamente iguais? Mas é importante você ver, opa, eu saio igual dessa situação, eu não aprendo nada. Então, olha, todo o processo de desilusão, todo o processo de dor pode trazer saberes a você. Eu lembro de um caso clínico, aliás, um compilado, mas eu lembro de muitas mulheres, eu já atendi muitas mulheres que passaram por relações abusivas, mas tem uma que foi muito forte, assim, ela tinha acho que um dos casos mais graves de relação abusiva. E chegou um momento em que ela se desvencilhou daquela relação abusiva, já estava um tempo em terapia, vivendo assim um momento de apaixonamento com ela mesma, né? Vivendo um reencontro com ela mesma, resgatando uma liberdade. E aí, no meio disso, ela se viu atraída por alguém e essa pessoa se aproximou dela e ela começou a bloquear. E devido a um grande medo, né? Porque ela tinha muito medo de se perder novamente. Ela tinha muito medo de perder essa liberdade que na relação abusiva ela teve. E no processo ali, foi muito importante a gente reconhecer que ela não era mais a mesma. Que a partir do que ela viveu, aquela dor e toda a jornada que ela precisou traçar naquela relação abusiva, até para se desvencilhar dela, ela não era mais a mesma. E que ela criou todo um caminho de se reencontrar, que a gente fez todo um processo dela se reencontrar, e que esse caminho já era conhecido por ela. Então, ela não era mais a mesma, ela já tinha ferramentas. Então ela podia
viver aquilo. E além disso, ela, a partir do que ela havia vivido naquela relação abusiva, ela conhecia também limites que para ela eram essenciais que tivessem presentes numa relação, que fossem respeitosos e que limites que faziam ela estar presente naquela relação, porque na relação abusiva não há a permissão da presença de duas pessoas, né? Há uma autoridade, uma autoridade não, um autoritarismo, um abuso. Então não há o consentimento de que haja duas pessoas ali. Então ela já sabia o caminho. Então o quanto é importante, a partir de você olhar para os teus processos de desilusão, nos momentos que você se apaixonou, mesmo na tua relação a longo prazo, ou se apaixonou por outras pessoas, e que você viveu as desilusões, olha, você continua a mesma pessoa? O quanto essas ferramentas e o que? Cada vez que eu me desiludo, eu sucumbo, opa, então a gente precisa estabelecer ferramentas aí. E talvez perceber, porque às vezes a gente passou por essas desilusões, construímos coisas e isso não é reconhecido e percebido. Então uma pergunta muito importante, uma ferramenta muito importante que eu trago aqui, a primeira coisa é, você de fato olhou e reconheceu essas dores, essas desilusões? Você deu espaço para elas se expressarem? Uma das coisas muito fortes e importantes é a gente expressar a nossa dor. E expressar a nossa dor, a nossa raiva, não é sair batendo, não é necessariamente expressando nas redes sociais, não. É expressar integralmente. E um recurso muito importante, expressar, que eu quero dizer, corpo, emoção, pensamento, você realmente dá um espaço seguro para que essa emoção se expresse, para que você viva o que para a psicanálise é chamada, né, para a psicanálise, catarse, que é esse espaço de forma segura eu posso botar tudo para fora. Então, um convite que eu te faço é: dance a tua dor, expresse a sua dor. Eu falo aqui do dance a sua dor porque eu acho que a música, então bota uma música que você possa se conectar com a tua dor e deixe ela livremente se expressar em movimento, em som. Bote para fora essa dor. Ela precisa se expressar. E além de tudo, você precisa se apropriar da forma para ela. Porque se ela fica aqui na tua mente, no teu mundo interno, talvez ela se torne um monstro. Expresse ela. Dê forma, dê expressão. Algumas pessoas podem ir, talvez, desenhar, mas assim, faça essa catarse, faça essa expurgação, mas num lugar em que você possa livremente expressar e sentir você poder acolher a tua dor. Por que eu tô te dizendo isso? A gente só pode olhar, você só pode reconhecer o que brotou e o que ficou de você depois dessa dor, dessa desilusão, quando você olhar para ela. Quando você recolher esses cacos. Então, essa é a ferramenta importante que eu te trago. Se permita uma catarse, seja na dança, seja no grafismo, né? Pega uns lápis, pega umas tintas, bota no papel, bota uma música, lembra daquela dor e bota, mesmo que ela fosse lá antiga, tá? Na nossa psique não existe linha do tempo, ok? A gente só pode abrir mão de algo que um dia nos apropriamos. E vamos vivenciar?
Vamos trazer aqui essa nossa capacidade de deixar uma paixão morrer, viver uma desilusão e renascer para novas paixões. Vamos lá? Por isso precisamos de confiança. Então vai tomando aí uma respiração profunda, fechando seus olhos, relaxando pernas e pés a cada respiração. Puxa o ar, contrai a parte do teu corpo, as pernas e os pés. Imagina todos eles tensionando e ao soltar o ar, relaxa. Respira, puxa o ar e solta o quadril, essa região do útero, da vulva, da vagina. Puxa o ar, contrai o abdômen e ao soltar relaxa o abdômen. Mais uma vez. Puxa o ar, contrai o peito, toda essa região do coração e pulmão. E ao soltar o ar, relaxa. Puxa o ar, contrai e mais uma vez relaxa. Puxa o ar, traz os ombros em direção às orelhas e ao soltar o ar, solta eles mais uma vez e solta. Respira, puxa o ar e ao soltar relaxa braços e mãos. Puxa o ar, relaxa o pescoço. Respira e vai soltando a mandíbula com a intenção de soltar. Talvez você possa até abrir um pouquinho a boca, espaçando a língua entre os dentes, relaxando ela. Respira e bota a intenção de relaxar os olhos, as orelhas, a face. Respire e relaxa a nuca, o couro cabeludo, imagina ele soltando. E então toma uma respiração bem profunda. E imagina teu corpo todo relaxando, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. E nessa respiração profunda, usa tua mente, tua capacidade de criar mentalmente e se imagine num lugar de muita natureza, de uma natureza abundante. E no meio dessa natureza há uma clareira redonda e você se direciona a ela. E no meio dessa clareira há cacos, pedaços que simbolizam uma profunda desilusão, um sofrimento que ainda está em cacos em você. E você só olha para esses cacos. E então, você sente um cheiro de uma fumaça. E você olha em volta e à vista distante uma fumaça saindo de uma chaminé, de uma cabana antiga. Então você se direciona calmamente
Vai olhando ao redor, a toda essa natureza e vai se direcionando por essa trilha a essa cabana, a esse casebre. E quando você chega bem em frente a ele, uma senhora sai dessa cabana e vem te receber. É uma senhora muito velha, que te causa, parece sábia, muito regada, com cabelos longos, enfim, é uma sábia. E ela tem um olhar para você de calma, de confiança. Traga ela para olhar os cacos junto de você. Convide ela. E ao caminhar em direção dos cacos, reconheça essa uma mulher velha, que já viveu muitas desilusões, muitas mortes, muitas perdas, muitos amores, muitas paixões, muitos encontros e desencontros. E então ela vem com você e vocês duas olham para esses cacos. E talvez você possa perguntar, fazer perguntas a ela, como que você pode lidar com esses cacos, com essa desilusão. Lembre-se, ela é uma sábia. Ela já viveu muito. Ela carrega dentro de si uma sabedoria gigantesca da vida e da existência. Então perceba, faça suas perguntas e perceba como ela te responde, talvez em gestos, em intuição, em pensamento. Eu vou te deixar por alguns segundos em contato com ela. E então, o que ela te responde? Então, agradeça a ela pela resposta, permita que ela vá, e à medida que ela vá caminhando em direção à cabana, você vai remontando esses cacos que vão formando uma imagem outra. Que vão formando um outro objeto, um outro elemento. Sinta, perceba, veja o que você quer fazer com este novo elemento, veja o que ele te diz, o que ele representa, o que renasce a partir desses cacos. O que você percebe sobre você? Que sabedoria aquela velha te traz? E essa experiência e essa desilusão te traz? Perceba o que você quer fazer com esse objeto que brotou a partir desses cacos. Faça. Perceba os sentimentos que você está e pouco a pouco vai voltando, agradecendo
trazendo com você a sabedoria, a mensagem. Respira profundo, mexe um pouco o corpo, calmamente abrindo os olhos e trazendo uma atenção para o aqui e agora. Vão dizendo aí se está tudo bem. Quais foram percepções? Talvez possam digitar aí qual que bom, Érica, fantástico, que bom. Se quiserem compartilhar alguma palavra, alguma pergunta. E lembre-se, não há paixão sem desilusão. É muito importante que a gente crie ferramentas para se reconstruir. Dia 1º de maio, a gente vai ter uma aula vivencial. E se vocês puderem participar, eu tenho o link na página do Instagram. Mas lembre-se, se fez sentido para você essa experiência, compartilhe com uma amiga que está nesse momento de desilusão, que sente esse medo de se apaixonar, que tem uma trajetória de falta de confiança. E nos encontramos aqui na quinta-feira. Um grande beijo, bom começo de dia e não deixe de recolher seus cacos, porque eles podem ser de grande valor para você. Um grande beijo. Beijo, Érica. Beijo a todas que estão aqui presentes, a todos. Um beijo. Beijo, Cá.